Então, olá a todos, dando continuidade aí ao curso de formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da CIPA. Vamos dar sequência aí, vamos falar sobre as ocorrências, como é que é a classificação, como é que ela discorre dentro das empresas, dentro das instalações, de acordo com cada critério e cada cenário que a gente tem pré-estabelecido. Vamos lá. Então é importante dentro das classificações dessas ocorrências, ou seja, das ocorrências que eu estou dizendo são os acidentes, tá? A gente tem ali as classificações. Sempre é importante salientar que a área médica precisa estar ciente, precisa estar correlacionar a ocorrência, né, o acidente, de acordo com o nível de gravidade de lesão e o potencial dela, né? Então, a gente começa ali dentro do acidente fatal. Então, basicamente, o acidente fatal é o acidente que resultou em morte. Acidente com afastamento é uma ocorrência que resultou em lesão com afastamento, sempre de acordo com a avaliação médica. Então, com afastamento do seu horário de trabalho. Tá lembrando que algumas companhias, né, algumas empresas adotam o trabalho compatível e algumas outras subclassificações, por exemplo, de acidente severo, né? Mas, no geral, são essas classificações que a gente tem das ocorrências dentro das áreas. Então, acidente fatal, acidente com afastamento, que resultou em lesão com afastamento, de acordo com a avaliação médica e sempre com a avaliação médica do médico do trabalho. Tá? Sempre o médico do trabalho que define a classificação de acordo com a empresa, tá? E de acordo com a ocorrência. Acidente sem afastamento, então é uma ocorrência que gerou lesão, que não impede o acidentado de voltar no mesmo dia da ocorrência ou no próximo dia, sempre de acordo com a avaliação médica. Isso é importante porque a diferença entre o com afastamento e o sem afastamento é que o próprio nome já diz, com afastamento a gente teve ausência laborativa do trabalhador, ou seja, em algum determinado período ele não trabalhou, tá? Bom, atendimento básico é uma ocorrência que gerou pequena lesão ou desconforto demandado apenas de cuidados simples e sempre de acordo com a avaliação médica. O atendimento básico nada mais é do que um atendimento pré-hospitalar em primeiro grau, tá? Algumas empresas adotam o atendimento básico, outras já classificam de acidente sem afastamento, tá? É o que gerou lesão também, tá? Mas aí a gente classifica as lesões em pequenas lesões ou lesões com um pouco mais de potencial. O quase acidente é uma ocorrência que tinha o potencial de resultar em uma lesão, mas não resultou. Né? Por exemplo, estou trabalhando ali numa área de movimentação de materiais e caiu uma caixa próxima a mim. Né? O operador de empilhadeira estava fazendo a movimentação, caiu essa caixa e eu devo reportar como um quase acidente. É importante que você reporte todas essas ocorrências, tá? A gente já vai entender o porquê, ok? Então vamos lá. Então, dentro do contexto, ali alguns exemplos dessas ocorrências, tá? O acidente fatal, um acidente que resultou em morte, né? Então, a perda de todos os sinais vitais, a perda da vida, tá? O acidente com afastamento, por exemplo, me acidentei hoje, dentro do meu ambiente de trabalho, peguei um atestado, passei por avaliação do médico do trabalho e não posso retornar no outro dia, tá? Do meu turno normal, já é caracterizado como um acidente com afastamento. Tá? E existe o acidente também para ir para registros de INSS e demais órgãos competentes, a classificação de acidentes com maior de 15 dias, tá? Com afastamento maior que 15 dias. O acidente sem afastamento, passei ali pelo atendimento médico, fiz um pequeno tratamento, né? Fui medicado e aí retornei ao trabalho no mesmo turno. O atendimento básico, um band-aid, um curativo bem simples, né? E um quase acidente é quando não houve lesão. Né? Isso é bem importante, reportar todas essas ocorrências dentro das operações. Tá? Então, coloquei um desenho aqui também da pirâmide de Bird, que é uma das pirâmides que mais as pessoas falam referente às ocorrências. A gente não vai falar de número aqui, porque número para nós não é importante. O ideal é que a gente tenha tendência a zero ocorrências, zero acidentes dentro das nossas operações, principalmente trabalhando
em resoluções de condições e comportamentos que a gente vai ver um pouquinho ali para frente, tá? Então, dentro de um fluxo, né, um exemplo aí de um fluxo de ocorrências, ou seja, para alimentar a pirâmide aqui, ó, para alimentar essa pirâmide, por exemplo, essa pirâmide de Bird, a gente tem um fluxo aqui de ocorrência. Então, o primeiro passo é fundamental que você tenha um procedimento para notificação, fluxo e resposta ao atendimento, tá? As ocorrências. Então, isso é fundamental dentro de qualquer organização. Aqui tem esse fluxo e tem os responsáveis e desenhado de forma fácil. Tá? Tenha também um registro ambulatorial, por exemplo, se for uma ocorrência de quase acidente, não há registro ambulatorial, mas é fundamental que dali de quase acidente para frente a gente tenha essa ficha de registro ambulatorial, seja por um enfermeiro do trabalho, seja por um médico do trabalho, tá? Mas tenha esse preenchimento garantido. Técnico de enfermagem do trabalho, tá? Tenha preenchido essa ficha ambulatorial, para que a gente saiba quais foram as lesões, como é que elas se desencadearam e qual foi o pré-prontuário atendimento médico. Tá? Então, é fundamental que também tenhamos um processo de coleta de dados inicial. Então, todos os dados como parte do corpo atingido, local da ocorrência, horário dessa ocorrência, coordenação, liderança, informações sobre o acidentado, qual a matrícula, quanto tempo de empresa, né? Tenham dentro dessa coleta de dados inicial. Fundamental também que você registre a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, e você registre ela caso seja um acidente com afastamento, acidente sem afastamento, enfim, de acordo com cada organização também, tá? Isso é bem importante. A comunicação, ela se dá através da comunicação de acidente de trabalho, através do Ministério do Trabalho, mas também é fundamental que dentro das organizações seja compartilhado informações sobre aquele acidente, sobre aquela ocorrência, tá? Porque ela desencadeia alguns aprendizados importantes, principalmente dentro do processo de investigação, análise e plano de ação da ocorrência, tá? Então, lembrando que a gente falou lá no começo, que o processo de investigação, análise e plano de ação, ele tem que estar bem estabelecido para que a gente consiga encontrar formas de gerenciar esse risco. Tá? Gerenciar através de metodologias estratégicas de engenharia ou medidas administrativas, não procurando culpados no caso de acidentes. Beleza? Então, isso é bem importante para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Também realizar as expansões dessas ações em outras áreas ou áreas semelhantes. Tá? E, por fim, realizar o gerenciamento de riscos, ter o número de prioridade de risco reestabelecido dentro daquele setor, dentro daquele local onde teve a ocorrência. Tá? Combinado? Então, esse é basicamente um fluxo simples de ocorrências que precisamos ter e implementar dentro do nosso processo de gestão de segurança do trabalho. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, faz parte desse processo do começo até o final dele, onde a gente vai falar dos gerenciamentos de risco ali. Então é importante que a gente trabalhe para poder eliminar o risco, substituir o risco, controlar de forma estratégica dentro de medidas administrativas. E aí, por último, que o que realmente não resolve o risco é equipamento de proteção individual. Tá? Então, a nossa decisão de inserir um EPI dentro das nossas operações, ela deve ser quando a gente não consegue fazer mais nada, tá? Para resolver aquele problema de acidente. Temos aí também a divergência entre perigo e risco. Tá? Tecnicamente falando, o perigo é algo que tem um potencial para causar dano. Tá? E a gente colocou um exemplo aqui para vocês do tubarão. Tá? Um tubarão no mar é um perigo. E o risco é a probabilidade de que um perigo ocorra. Tá? Então, nadar com um tubarão é um risco. Então, os nossos processos, se a gente for pensar de forma estratégica, os nossos processos onde não tem pessoas expostas são perigosos e sempre serão perigosos. Tá? Porque
é intrínseco à necessidade do negócio, tá? E o risco, ele é, ou ele se dá, ou se discorre, ou se desdobra quando a gente tem exposição de pessoas dentro dos processos. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença entre risco e perigo. Pensando aqui, eu coloquei uma imagenzinha ali, pensando no trânsito, por exemplo, perigo onde duas pessoas tentam atravessar, uma ação de controle, né? Uma ação de controle administrativa, porque vai depender do motorista parar e do pedestre atravessar na faixinha ali. Tá? E o terceiro ponto aqui, a gente tem a eliminação do perigo de forma de maneira estratégica, de uma forma de engenharia, de poder eliminar esse perigo e também o risco. Tá? E aí vai das pessoas decidirem atravessar ou não por essa passarela. Tá? Por isso que a gente precisa trabalhar dentro das operações para que a gente consiga ter resiliência nos nossos processos. A passarela aqui seria o melhor lugar, o local mais adequado, tá? Onde as pessoas teriam mais fácil acesso. Isso é resiliência do processo. Tá? Não é porque tem a passarela e a pessoa foi atravessar pela rua que a pessoa está errado, que o ser humano está errado dentro do processo, não. Tá? Todos erram e a gente busca facilidade, necessidade, rapidez, porque nós somos humanos. Tá? O que é importante para nós aqui, desenvolvermos estratégias para que o nosso processo seja resiliente à ocorrência de acidentes. Tá? Aqui, então, fechar, por exemplo, os dois lados aqui seria uma forma de resiliência e deixar somente a passarela para os acessos. Tá? Uma forma de manter o nosso processo cada vez mais robusto com relação aos requisitos de segurança. Tá? Bom, sempre iremos tomar comportamentos de risco, todos nós. Né? Então, desde o momento que nós acordamos, nós assumimos riscos, independente do quão potencial ele tenha para a ocorrência dos acidentes. Tá? Mas você acordou, saiu de casa, pegou o carro, pegou o ônibus, pegou a van, pegou sua bicicleta, enfim, você imediatamente assumiu o risco. Então, todos os nossos processos, eles possuem riscos. Tá? Eles são perigosos, obviamente, e quando a gente está exposto, ele é um processo arriscado. Vai de nós nos desenvolvermos e nos capacitarmos para que a gente consiga efetivamente ter estratégias de engenharia ou medidas de engenharia para que a gente consiga eliminar aquele risco. Tá? Ou, caso a gente erre, esse processo absorva através do processo de resiliência. Tá? Ele absorva os nossos erros e não ocorra um acidente, nós não tenhamos lesão. Então, nosso objetivo principal como Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é buscar a lesão zero através de processos resilientes. Perfeito? Bom, nessa parte é isso. Agradeço aí a sua presença, a sua participação e sua atenção e até mais.